Eu resolvi fazer um quadrinho de 6 páginas e agora eu quero comentar sobre o processo com você. Olá, eu sou João Arredo Lima, designer, quadrinista, e hoje eu quero fazer um vídeo diferente mostrando como é que foi o processo de fazer um quadrinho do começo ao fim. Esse aqui deve ser um vídeo mais lento, com um espírito um pouco mais devagar. Sendo assim, vamos lá. Eu queria fazer um quadrinho, eu revirei nos meus roteiros e nos meus arquivos até que eu me lembrei. Eu tinha feito um quadrinho em 2014 pro meu antigo blog. Eu lembro que eu gostava dele, só que o estilo de desenho dele estava bem diferente do que é o meu estilo agora. Então, caso você não me conheça, esse aqui é o meu estilo de desenho atualmente. Gosto de desenhar personagens nessas proporções. Poderia ser o Tibi, né? Eu até coloco como hashtag Tibi. Mas assim, né, esses personagens menorzinhos, né, desenho bastante garotas, né, eu acho mais interessante desenhar. Então, esse aqui é meu estilo agora. Mas, quando eu fiz o quadrinho de 2014, eu estava experimentando outros estilos, então o gibi ele tinha um desenho que hoje em dia ele não me representa mais. Mas eu gostava da história, eu gostava do roteiro, apesar de ser simples, 6 páginas, né? Então eu pensei que eu podia revisitar essa história, sabe? E aí, ele estava no meu perfil que foi hackeado. Tá vendo? E aqui acabou. Então eu mudei ele, né? Já que eu mostrei aquele, né? Vou comparar com esse aqui atual. Acabou aqui. Mudei bastante o estilo daqui pra cá. E aqui eu tive umas decisões que, como é que eu posso dizer? Elas foram um pouco pensadas para que me facilitasse na hora de desenhar. Quando eu fiz esse quadrinho aqui, eu tava com muita pressa de publicar ele, então eu queria cortar alguns caminhos ali, pegar alguns atalhos para poder me facilitar. Então, esse personagem ele é careca, não porque eu pensei que ele deveria ser careca. Apesar dele ser careca não ser um problema aqui, né? Mas eu quis fazer ele careca porque eu não queria perder muito tempo pensando em cabelo. Também ele é um personagem homem, né? Porque eu achei que a roupa dele ia ser mais fácil de desenhar. Tipo de coisa. A silhueta da cidade é meio esquisita, né? Não pensei muito bem, né? Desenho uns retângulos aqui e ali para parecer uma cidade, né? Mas algumas coisas eu gosto, né? Então, inclusive esse quadrinho ele tava no Flipthrough. O Flipthrough, caso você não conheça, né? Ele é uma plataforma de publicação de quadrinho tipo Webtoon. Então eu publico muita coisa aqui, tá vendo? Enfim, ele tá aqui em rascunho porque ele foi publicado em algum momento aqui em 2021 e depois eu removi. Então essa foi a minha decisão de como fazer o gibi. Então meio que com isso eu já tinha um storyboard pronto e um roteiro pronto. Com isso eu vim pro Pentoozai. Pentoozai é o programa que eu uso para poder desenhar. Primeira coisa que eu penso em fazer quando eu abro o programa para fazer quadrinho é o tamanho da página. Como é que eu defino qual o tamanho que eu quero que seja uma página? Como é que é essa decisão criativa de qual o tamanho que eu quero que seja uma página? E aí no meu caso, como eu estava fazendo um quadrinho que eu ia publicar no Instagram, eu ia publicar em vários lugares. Publiquei no Twitter, publiquei no Instagram, publiquei no Flipthrough, mas eu penso no Instagram principalmente. E eu sei que talvez até o momento que você esteja assistindo isso aqui, o formato do Instagram já tenha mudado. Mas no momento aqui, o formato do Instagram, ele é com 1080 de largura por 1350 pixels de altura. Muito provavelmente, em algum momento, ele deve mudar para 1440, 1450 de altura, alguma coisa por aí, com os 1080 de largura que ele já é. Pensando no Instagram, que é o meu maior limitador, que o Twitter não vai me limitar em questão de tamanho de página, e o Flipthrough também não. Quem vai me limitar em relação ao tamanho de página é o Instagram. Então, pensando no Instagram, eu pensei nesse formato, 1080 de largura por 1350 de altura. E aí eu dei uma aumentada, mantendo essa proporção. Se eu colocar aqui 1080, você vai ver que ele... Tá vendo? Ele fica aqui, ó, 1350. Então eu peguei esse tamanho e dei uma aumentada ali grande no tamanho de pixels que ele ia ficar. Porque talvez eu pense nesse quadrinho para poder imprimir. Então eu não quero ficar pensando nele exclusivamente como um web quadrinho, como um webcomic.
Eu quero pensar que talvez se um dia eu quiser e puder e fizer sentido eu imprimir, eu tenha ali uma opção. Ele esteja adequado para poder fazer uma impressão. Para ele estar adequado para eu fazer uma impressão, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que ele tenha tamanho suficiente para isso, para uma impressão, e que ele tenha resolução para isso, né? Uma quantidade de dpi suficiente para isso. DPIs é aqueles pontos por polegada, né? Dots per inch, que são os pontinhos que fazem a impressão. Uma gráfica normalmente pede no mínimo 300. Eu botei aqui 600 porque é um exagero, mas também porque eu não estou pensando num tamanho específico para a impressão. Eu estou pensando só na possibilidade de ter uma impressão. Então eu coloquei 600, né? A ideia é aquela expandida aqui para 6.000. Beleza. Defini o tamanho com base lá do Instagram, né? Então eu fiz um grid. Usei um outro programa, o CorelDRAW, que tá até aqui aberto aqui, um programa de vetor qualquer. Eu não gosto de fazer o quadro muito na mão, assim, muito no olho. Eu gosto de ter uma distância específica, né, de um pro outro, que isso aqui vai ser a minha sarjeta. Sarjeta é aquele espaço entre um quadro e outro. Então, beleza, eu fiz esse grid que ele ficou aqui na minha layer final. E você vê que eu fui meio bagunceiro aqui, que as layers não tem nome. Então, tá na hora da gente pensar nas mudanças que eu preciso fazer em cima do quadrinho que já foi publicado, né? A primeira versão dele. Aí eu peguei as páginas do quadrinho, coloquei numa layer só, que era só para me guiar como thumbnail. E aí a gente tem vários nomes, storyboard, thumbnail, RAF, name, como o japonês chama, que é aquele planejamento que você vai fazer antes de efetivamente fazer o quadrinho. Então você não precisa fazer ele grandão, cada página já ocupando o tamanho certo. Você pode fazer ele pequenininho para economizar tempo. Tinha coisas aqui que eu gostava e tinha coisas aqui que eu não gostava. Então eu fui pensando aqui o que eu gostava para manter e o que eu não gostava para mudar. Eu tinha originalmente uma ideia de que eu ia mudar até muito pouco, apesar do meu estilo de desenho ter mudado bastante. Então, por exemplo, esse primeiro quadro aqui, vou até aproximar ele aqui. Esse primeiro quadro aqui com a cidade, eu não lembrava que a cidade estava tão zoada assim quando eu fiz a silhueta. Então eu achei que eu poderia manter. Na minha cabeça, eu achei que eu ia manter essa cidade. Aí eu ia trocar esses dois quadros. Quando eu pensei em refazer esse quadrinho, eu pensei que eu ia só refazer o personagem e o background, o plano de fundo ia ficar igual, a mesma coisa aqui. Esse daqui eu só ia mudar o personagem, ia manter até provavelmente a mão. E por exemplo, nesse aqui, eu ia desenhar um personagem por cima e ia manter o fundo, esse tipo de coisa. Eu tinha mais esperança de que ia ser mais simples. Só que quando eu abri o arquivo e efetivamente comecei a olhar as páginas, aí eu falei, poxa, eu gosto bastante de desenhar cenário. Vou voltar aqui no meu perfil. Você vai ver que eu gosto bastante de desenhar cenário. E eu gosto muito mesmo. Às vezes o cenário é até meio simples, mas eu me divirto demais fazendo cenário para permitir que o skyline da cidade fosse esse aqui. Então eu resolvi refazer. E aí eu percebi que em alguns casos eu não ia conseguir só colocar o personagem por cima e refazer, porque ia ficar meio feio. E eu também percebi alguns problemas aqui, que é o seguinte: eu tenho 6 páginas, e dessas 6, 3 são splash pages. Essa aqui é uma splash page que eu acho importante que ela seja uma página em que o quadro seja inteiro, né? Eu acho que causa impacto, porque eu faço um certo suspense, né? O personagem aqui, ele olha e ele surpreende. Então, assim, eu acho que ter 2 outras splash pages quebra o impacto dessa terceira que, de fato, precisava ser. Eu achava que ela era importante. Então, essas outras 2, por mais que essa segunda aqui eu goste, eu acho que faz algum sentido. Se fosse um quadrinho maior, com 20, 30 páginas, eu manteria essa aqui. Mas com 6, eu achei que ela perde bastante. Então eu pensei que essa aqui da moça seria a única splash page que eu teria no gibi, para poder causar mais impacto. Então beleza, então eu precisava refazer essas outras 2 aqui. Todas as outras eu resolvi manter como storyboard igual. Mas essas duas aqui eu resolvi refazer. Em algum momento aqui eu decidi também que eu ia refazer o personagem e que eu ia mudar ele de sexo. Por quê? Por um motivo muito simples. Eu gosto de desenhar garotas e aqui eu ia passar a maior parte do tempo desenhando, né, um rapaz, um homem, né? Então eu falei, eu posso tornar isso mais divertido para mim e desenhar uma garota. Eu refiz o design
das páginas que eu queria refazer, que eu achei que eu podia mudar. E aí eu vou colocar numa opacidade aqui menor essa anterior. Na verdade eu vou até tirar. Vou botar bem pouquinho, só para ver que... Isso. Que uns 5%. Aí eu decidi isso aqui. Essa outra... cadê? Essa aqui. Essa página que tinha um rapaz andando sem texto nenhum. Ela virou essa aqui. Que aí eu botei a ideia da cidade, a pessoa andando, ele mostra o telefone de que ele recebeu uma mensagem com a foto, ele olha, fica encantado, né? Acha bonito e tal, a pessoa na foto. E o outro quadro, ele é o rapaz comentando no celular o que ele achou da foto. Então, aí aqui, por exemplo, que era a splash page, aí eu mudei para 3 quadros, ele falando, olhando pro lugar onde ele vai tomar um café. Aí fiz 3 quadros, ele olhando para a cafeteria, ele chegando nela. Então era basicamente assim, de mudança de storyboard foram só essas duas, né? Esses 2 quadros aqui, o resto eu ia manter igual. Beleza, quadro a quadro, página a página, como é que foi? Mantive igual, né? Cidade e o personagem falando, só que aí eu resolvi fazer uma invençãozinha aqui da minha parte. Em mangá você vê muito isso, o personagem... Mangá, né? Mas assim, quadrinho no geral, né? Você vê muito isso, o personagem num quadro isolado, ele atravessando um outro quadro. Eu nunca tinha feito, né? Eu achei que valia a pena para poder mostrar a personagem, né? Num quadro, dando um destaque ali, mostrando como é que ela é inteira. Até mesmo porque num outro quadro aqui, que eu vou voltar, né? O meu original... Aqui eu tinha um momento aqui que eu ia mostrar só as pernas e tal. Principalmente o tênis, né? Dá aquele suspensezinho, né? Então eu precisava em algum momento dar esse foco, assim, de como ela tá vestida, essas coisas assim, né? Principalmente desenhar o tênis, né? Eu não queria cortar igual eu cortei originalmente aqui. Tá vendo? Ele tá num plano americano, plano médio, alguma coisa assim, né? Ele não aparece aqui. E aqui, esse quadro aqui, que aqui eu tinha o tênis desenhado, eu ia mudar, né? Então, assim, eu não ia ter mais um destaque no tênis. Então, fez pra mim sentido, essa primeira página aqui, eu tenho um quadro mostrando ela de corpo inteiro. Aí redesenhei a cidade, né, e tal. Página 2, que é aquela que eu mudei, né? Deixa eu voltar aqui pro meu storyboard. Tá vendo? Aqui eu mudei. E o storyboard aqui é bem feinho mesmo, sabe? É bem assim, pra eu não perder muito tempo. E aí eu mudei, né? Aí ficou. Esse desenho aqui foi uma preguiça, tá? Eu quis reaproveitar, assim, a foto. Eu peguei um desenho que eu já tinha pronto, que é esse aqui, e botei como imagem. Não pareceu uma vez, eu não queria desenhar uma pessoa assim do zero e tal. De início, inclusive, eu nem tava planejando que eu ia mostrar a imagem de alguém, porque no meu design, no meu quadrinho original, eu não mostrava, né? Você vê aqui que ele tá olhando pro telefone e não mostra. Mas aí eu falei, posso mostrar. Mas também não queria perder muito tempo fazendo. Aí, aqui, tem uma piadinha, né? Com o nome do contato. Tem outra aqui, né? Com uma pichação com a música Evidência. Uma propaganda do meu outro gibi, como um outdoor. Eu gosto de ficar fazendo essas piadinhas num gibi, sabe? É uma coisa que eu acho legal de fazer. Então, de vez em quando tem umas brincadeirinhas assim. Aqui eu tive a ideia de fazer uma composição que era meio que a seguinte: eu queria desenhar a cidade, eu gosto de desenhar cenário, gosto de desenhar a cidade, então eu queria desenhar de um jeito que ela fizesse um vazio para mostrar a personagem andando, mas eu também não queria que fosse muito óbvio, né? Eu não gosto daquela ideia do enquadramento como se fosse uma câmera num tripé, que no caso até aconteceu aqui nesse quadrinho original, né? Tá vendo? Ele tá sempre visto assim meio de frente, né? Eu não tenho enquadramentos mais ousados, sabe? Nem uma composição mais ousada, né? Bem pobre até, né? O personagem tá sempre no centro, aqui tá no canto, mas tá no canto pra eu poder mostrar que ele tá indo pra uma cafeteria, que nem faz muito sentido, né? Nesse quadro aqui, porque parece que ele tá se afastando da cafeteria e não chegando nela, né? Então, assim, foi só porque eu queria mostrar que ele tava chegando na cafeteria, então eu queria mostrar aqui. Então, quando eu pensei em refazer essas coisas, eu queria pensar nos ângulos diferentes, fazer uns enquadramentos diferentes, não tão óbvios, coisa que você pudesse, de repente, se esforçar um pouquinho no desenho para poder ver
Então eu coloquei ela pequenininha ali, que se você olhasse meio de longe, você nem ia perceber que era ela, mas eu dei um destaque ali, um contorno branco, para pelo menos dar um destaque para você olha para a página e você vê que eu tô apontando para alguém. Tem um buraco aqui na composição da cidade e eu tô apontando para alguém. Se você entender que eu tô apontando para essa pessoa e que na página anterior dei destaque para uma pessoa, você provavelmente pode chegar à conclusão de que é ela. Página 3, ela chegando na cafeteria, novamente aquele tipo de enquadramento. Eu gosto desse enquadramento, inclusive, né? Você vê que eu repeti, mas aqui tá mais longe e aqui eu tô um pouquinho mais perto. Eu gosto desse enquadramento até, né? Me permite desenhar um cenário, assim, com bastante detalhe, né? Dá espaço ali. Aqui botei algumas pessoinhas e tal. Dei o destaque para ela poder falar. Aqui eu sabia que ia ter um pouco mais de texto, então deixei uma área vazia maior, né? E aqui também, né? Deixei um meio aqui vazio para poder botar o texto. Passei da página 3 para 4. Aqui é aquela cena que eu fiz igualzinho a outra, igualzinho. Só redesenhei, né? Botei aqui desenhei a mão, virou uma moça, então botei umas unhas e tal. Ela entrando, olhando surpresa. E a cena da splash page, me dediquei um pouco mais nessa aqui, botei até uma iluminação bacana pra, né, dar uma importância pra cena. O sorriso do rapaz. E terminando aqui, ela surpresa, pedindo o cafezinho, que ela fica surpresa, ele fala, tá tudo bem? Ela, sim, verdade, eu quero um café e tal. Termina e pronto. É bem simples, né, sem muita firula. Aí daqui, né, com um quadrinho pronto, com as páginas prontas, eu exporto para poder colocar o texto. Com o meu programa de vetor aqui aberto, eu trago as páginas para aqui para dentro e coloco o texto. Eu preciso definir um tamanho de fonte. Não só um tamanho, mas a fonte em si. Eu escolhi essa aqui, chama Grand Standard. Eu não tenho uma fonte específica para poder fazer quadrinho. Estou testando ultimamente uma ou outra. Essa Grand Standard eu até gostei. Eu usei nesse gibi aqui. Né? Tá vendo? É essa mesma fonte aqui. E eu gostei. Achei que ficou boa. Né? Achei que ficou interessante. Como escolher fonte, essas coisas assim. A fonte, a gente tem que sempre tomar um cuidado, é o seguinte, a fonte não é uma coisa que está disponível para qualquer um usar à vontade, né? Fonte tem direito autoral, ela tem custo, e se você entra num site tipo da fonte, às vezes a fonte que está lá é como versão de demonstração, não permite o uso comercial, esse tipo de coisa. Então, não é bom você usar se você tem intenção de gerar algum tipo de comercialização em cima dela. Então essa Grand Standard, da onde eu peguei? Eu peguei do Google Fonts. Aqui, ó, Google Fonts. Ela tá aqui. Para quem não conhece o Google Fonts, eu até abri aqui o FAQ, né? Que ele tem as fontes e as fontes são livres para usar, elas não têm custo e você sabe que não vai ser cobrado, não vai ser exigido de você em nenhum momento que você pague alguma coisa, você não tem chance de ser processado, você não tá usando uma fonte que tenha licença que você não tá usando comercialmente. Então o Google Fonts, ele é um lugar excelente para você buscar as fontes para poder usar, porque você sabe que tem aquela segurança de que ninguém vai vir para cima de você. Então eu usei essa Grand Standard, que eu já tinha usado da outra vez, como eu falei. E tamanho, simplesmente testei. Eu botei nessa página aqui um tamanho aleatório, que na verdade foi até o que ficou, é esse 24 pontos aqui. Mandei para mim mesmo pelo Telegram, abri no celular e vi se estava boa a leitura. Achei que estava boa e aí resolvi manter. Achei que o tamanho ficou legível, então aí eu precisei de 2 outras fontes. Na verdade eu usei mais, porque eu geralmente uso essa daqui como assinatura do meu arroba, é uma fonte que eu comprei. Ela é a Summer Sunshine, mas essa aqui que eu usei da prefeitura, vou usar também mais para frente aqui na página 6. Tá vendo essa aqui? Ela é a Anton. Também tá no Google aqui, ó. Essa fonte aqui, tá vendo? Então, assim, as 2 fontes principais que eu quis usar, elas são do Google, então não teria problema nenhum, né? As outras eu tenho a licença, né? Então também não é um problema. E aí eu fiz os balões com ferramenta de elipse mesmo, né? Fiz os balões, botei algumas observações aqui embaixo, então na primeira página eu coloquei aqui deslize para a direita para continuar lendo, e as outras eu coloquei meu arroba. Então com ele pronto aqui, eu exportei. E aí eu exporto no tamanho que precisa pro Instagram, mas também aqui pro Flip-Through.
E com isso, eu acho que chegamos ao final do vídeo em que eu mostro como é que foi produzir esse quadrinho. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.